Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Aleluia. As revistas Corrigida e Atualizada falam a mesma coisa. Umas outras traduções, NVI, Nova Linguagem, né? Difere um pouquinho, mas eu creio que essa acaba sendo a mais boa para essa aplicação espiritual. Quando Salomão, Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Falar sobre uma vida de pureza, de santificação, falar de uma vida de separação, falar de uma vida de entrega a Deus, de renúncia, falar de uma vida de que realmente decide se separar do mundo para viver exclusivamente para Deus. Nunca foi sermão popular, não agrada a ninguém, e quando a gente consegue se escapar dele, a gente lá vai. Mas esse conselho ele é muito forte, quando a proposta é de que em todo tempo, e não é nem mesmo que seja branca, que seja clara, mas em todo tempo seja alva as tuas vestes. E não é uma palavra do nosso cotidiano, até nós chegarmos à dona de casa e perguntar: o que faz o alvejante? Torna a roupa clara. Alvo vem de branco, extremamente branco, puro. E se há um chamado desse Deus que é santo e santo e santo, é um chamado para a pureza, é um chamado para a santificação. Já foi citado nessa noite, acho que foi o Júnior, quando Deus se revela a João em Pátimo, diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras, as suas roupas, e não fala de uma calça e de uma camisa, está falando de vestimentas espirituais. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Está se vivendo um tempo, está se vivendo uma época em que não se existe mais a preocupação de estar se alvejando as nossas vestes. Eu ainda sou do tempo de que o culto de ceia, o estar junto à mesa, era algo tão profundo, algo tão intimista e algo que inspirava tanto cuidado e santificação, que no domingo bem cedo os membros botavam as suas roupas para quarar. Os membros vinham para um período de santificação, de jejum, para buscar a presença de Deus, para que à noite se achegassem à mesa, para cear com aquele que é santo, santo, santo. Eu descobri algo que não sabia até então, porque em Isaías a palavra é repetida 3 vezes: santo, santo, santo. Em Apocalipse também. E a explicação é de que eles não tinham a condição de usar uma caneta de outra cor, eles não tinham a condição de escrever tudo em caixa alta, como a gente faz para chamar a atenção, eles não tinham o recurso do computador de fazer a letra mais negra, colocar em negrito mais forte. E quando eles queriam enfatizar algo, a forma como eles tinham era repetir a palavra. E por algumas vezes Jesus usou isso: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Ninguém ia ficar falando Senhor, Senhor. Ele estava querendo dar a importância do senhorio que é de Deus, destacando essa palavra. E santificação faz parte do cristão, porque a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o pregador olha para nós e diz: olha, em todo tempo sejam alvos teus vestidos.
Ó noiva do Cordeiro, como estão as nossas vestes? Você que está chegando na fé, o cristianismo acaba tendo um vocabulário próprio. Eu me preocupo com ele. Eu gostaria de que falasse numa linguagem que você entendesse completamente, mas tem coisas que é tão claro na Bíblia que é mais fácil explicar para você os sentidos. Mas a igreja, não a comunidade ágape, a igreja de Deus ao redor do mundo, é considerada como a noiva do Cordeiro. Eu ainda não tive o desprazer de um casamento e perceber que o vestido da noiva não estava muito claro. Possivelmente por a gente ser homem, não é tão apegado aos detalhes, e também pelo cuidado que se tem para com que a roupa seja realmente branca, para que a roupa seja realmente pura. Eu diria conselho, a ordenança de Deus é de que as nossas vestes sejam brancas, em todo tempo, em todo tempo. Será que escapa desse todo tempo o seu momento de lazer? Não, não escapa. Será que escapa nesse todo tempo em que os seus vestidos precisam estar brancos, o seu agir comercial ou profissional? Não, não escapa. Será que esse em todo tempo exclui os momentos solitários em que só está você? Não, não escapa. Em todo tempo sejam alvos seus vestidos. Pode ser que essa mensagem nem lhe desperte, ele causa às vezes um pouco de desconforto, que o pastor realmente devia ficar naquele, tinha proposto ali que aquela era mais docinha, ia ser bênção de Deus. Mas você precisa entender que, não importando quantas vezes você vem a esta igreja ou qualquer uma outra, não importando o quanto você ajude, não importando o quanto você se envolva, se não houver uma purificação em você, se não houver um lavar regenerador do sangue de Jesus da sua vida, você vai ter dificuldades. Eu volto depois, vai dar certo, para falar sobre o óleo na cabeça. Mas se não bastasse essa palavra, quando o Senhor viu que eu corri dela, o Senhor me trouxe, quando eu orava ontem no final da noite, Mateus 25 e a parábola das 10 virgens. Alguns ensinamentos ou algumas figuras ali que não me são compreensíveis totalmente ainda, mas há coisas muito claras em que a gente pode olhar para eles e pode conseguir aplicá-las. A história começa com 10 damas de companhia, estariam acompanhando durante o casamento, e essas 10 jovens donzelas tinham como uma característica peculiar, de que elas precisavam ser puras, ser virgem. Por haver a falta de iluminação naquela época, cada uma precisava carregar uma lamparina. E quem sabe a maioria de nós ainda não viu, a não ser que tenha assistido alguma coisa que retroagiu, que mostrou uma época anterior a que vivemos. Só que qualquer pessoa que fosse fazer uma caminhada, que fosse a algum lugar, levar somente a quantidade de azeite que havia na lamparina era risco. Era preciso, além de estar com a lamparina e com a lamparina acesa, era preciso ainda haver uma reserva de azeite para não ser pego desprevenido. E a parábola foi Jesus que contou, dizendo: olha, o reino dos céus é desse jeito. Só que acontece algo imprevisto, que eu não sei se eles imaginaram ou não, mas a Bíblia diz de que em tardando o esposo, o noivo que elas acompanhariam, elas pegaram no sono, elas adormeceram. Você acha que é diferente da igreja dos dias de hoje? A gente não está em outras igrejas, a gente às vezes até interage pouco com os irmãos de fora do nosso núcleo aqui por falta de tempo, mas eu não creio que seja muito diferente do que está vivendo um apagão espiritual. Quando eu tinha 15 para 16 anos em Itajaí,
já fazem 20 e poucos anos isso, não era tão perigoso ainda. Eu andava à noite sozinho, ia para o culto da Assembleia de Deus da Rua Andrade, voltava para nossa casa no bairro São João. E naquela época a igreja tinha uma forte convicção de que a qualquer momento se ouviria um alarido, como diz a Bíblia, um toque muito forte de uma trombeta, e os escolhidos de Deus seriam atraídos às alturas como um imã e levados ao encontro do Senhor nos ares, a tal ponto de que quando eram ministradas palavras desse tipo, desse assunto, e alguns geravam medo, uma apreensão. E no sábado à noite, de uma forma muito especial, o pregador me convenceu, quem sabe até com menos de 16 ou 15 anos, de que Jesus estava muito perto de voltar. De tal forma que eu fiquei à porta da igreja no final do culto, e olhando os rostos para ver quem era mais ou menos que eu conhecia, que morava para o lado de cá, para o bairro São João. E quando encontrei alguém, eu me encostei ali por eles e puxei conversa, e lá vim. Está o meu medo de que acontecesse a qualquer momento a volta de Cristo. Não estou lhe dizendo que o medo era saudável, não estou tentando lhe mostrar como aquela igreja de um pouquinho mais atrás, igreja que alguns de vocês participaram, igreja que alguns de vocês saíram na juventude, igreja que os avós de vocês participaram, e a gente olha para a igreja de hoje e percebe que realmente aconteceu um apagão espiritual, porque do púlpito emana os gritos, as formas e os jeitos, com música, com palavras e todas as formas, tentando dizer: acorda, lava essas vestes, muda, preste atenção o que está acontecendo, é um tempo do fim realmente, o pecado está invadindo de todas as formas, e o Espírito está clamando à igreja, Jesus está voltando. E as pessoas olham para o pregador e dizem assim: será? Não gosta daquele cara lá não, grita muito. À meia-noite se ouviu-se um clamor, um grito. Aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. E houve um despertar pelo grito daquelas noivas, e elas, de pronto, quem sabe calçaram alguma coisa, ajeitaram, vamos embora, e acenderam, quem sabe, as lamparinas. E quando olharam, 5 delas, para o ponteiro de combustível da lamparina, eles viram que eles estavam, quem sabe, nas últimas faíscas, nas últimas chamas. E parece que está assim nesses dias, uma apatia espiritual, uma fraqueza espiritual, um desânimo geral. E sabe, a culpa é de todo mundo, nunca minha. Eu estou fraquinho assim porque a irmã Ilma disse que eu estou errado. Eu estou fraquinho assim porque o presbítero Edson disse que eu sou ruim, então eu estou triste. As 5 noivas que estavam prontas acenderam as lamparinas, pegaram o azeite na outra mão e entraram na festa com o noivo. Deram um conselho para aquelas outras que estavam acabando o azeite, porque a proposta foi: ei, vamos nos agarrar tudo aqui e morremos tudo junto. Mas a Bíblia, Jesus chama de as prudentes disseram: não se dê ao caso de que falte a nós e a vocês, e diante aos que vendem e compram. O que eu estou pensando é que à meia-noite achar alguém que vende azeite para 5 mulheres vestidas, quem sabe, com alguns vestidos de festas, não é algo normal, não é algo fácil de se fazer. Era muito fácil delas terem ajuntado azeite, delas terem se preparado com antecedência ao clamor. Se você me disser que pelo menos vai parar para refletir sobre a sua vida, sobre as suas vestes espirituais, sobre o nível do seu azeite,
eu teria entendido que o Espírito Santo cumpriu o propósito dele aqui nessa noite. Qual era a segunda parte do versículo de Eclesiastes? E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Dá para aplicar aí o óleo como símbolo de alegria, dá para tanta coisa, mas eu vejo simplesmente como a unção de Deus. Esse azeite que faz tu continuar brilhando em um mundo de trevas. Esse azeite que te faz focado em agradar a Deus quando o mundo ao seu redor está desabando. Esse azeite que faz você abrir mão de prazeres para continuar servindo a Deus e agradando o Senhor que te chamou. Essa geração não tem entendido que Jesus falou: não dá para servir a dois senhores. Você deveria ser, ou permitir-se ser inflamado, incendiado, pesquisando até mesmo na internet, por um pastor americano chamado Leonardo Revolhill, quando ele diz de que hoje não é o mamão tanto dinheiro que domina, mas é sim o entretenimento, o lazer, que tem levado as pessoas a não só experimentar um pouquinho disso, e ter até mesmo a sua satisfação em Deus, mas nós queremos, no lugar de ter este óleo, essa unção de Deus, essa alegria do Espírito, nós começamos a correr atrás de entretenimento, e nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Lazer é bom, a mente precisa de um descanso, mas será que a quantidade de lazer que está gerando é o suficiente, ou não está passando um pouco dos limites? Qual o teu pacto com Deus? Qual o teu propósito em servir a Deus? Nós precisamos de mudança, de arrependimento, de retorno à cruz. O que eu e você estamos dispostos a fazer? Você consegue reduzir 50% do seu acesso à internet? Você consegue, cortar o tempo, não a TV ao meio? Ah, pastor, não sou de fé, eu preciso me manter informado. Como está o seu quarto de oração? Nós já tivemos 60 dias esse mês. O que você leu da Bíblia? Quem prega é o Senhor, quem tem que ter a Bíblia, ler a Bíblia é o Senhor. No momento do clamor, no momento do grito e da anunciação, aí vem o esposo. Por mais que eu quisesse, desejasse intensamente, e se possível fosse, conseguisse encher um tonel, para no momento como esse conseguir repartir com cada um de vocês, isto é impossível, porque a santificação é algo pessoal, o derramar do Espírito Santo é algo pessoal, e é algo que é construído dia a dia, a sós com Deus. Será que é a meia-noite de hoje que se ouve um clamor? Pode ser que não. Pode ser que para algum de nós. Mas quando é que nós vamos sair de um conformismo? Se eu venho culto no sábado, se tem algum evento no sábado, eu já nem venho no domingo. Já fui uma vez na semana na igreja. Pastor, mas você precisa entender de que realmente servir a Deus não é só na igreja. Concorde, se você servir a Deus só aqui na igreja, você está enrascado. Mas será que alguém que não consegue nem mesmo se programar para vir, trazer a Bíblia, chegar um pouco mais cedo, se dedicar ao Senhor, separar um tempo maior para um tempo de oração, será que alguém consegue? Eu creio que há alguns que conseguem sim, mas será que a maioria consegue fechar a porta do seu quarto, entrar a sós com Deus e deixar Ele começar a sondar o seu coração? A Bíblia diz: de repente voltaram as outras, quando elas tinham saído para comprar o azeite, e elas conseguiram.
Só que quando elas voltaram, a porta estava fechada. Jesus chama ela de as virgens loucas, as virgens nécias. Mateus 25 diz que quando elas chegaram e bateram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor respondeu, só que foi dizendo: em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Aí Jesus diz assim: ei, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai. Vamos começar a clarar um pouco melhor essa roupa. Vamos parar de achar que pecado é quem rouba, quem mata, quem adultera, quem se prostitui só apenas. Precisamos ir à cruz. Na cruz toda a nossa autossuficiência se vai. Na cruz você percebe que realmente depende da graça de Deus, da misericórdia dele. Na cruz você entende que você, por sua força, nunca consegue deixar a sua roupa limpa. Por isso há uma necessidade constante, de instante em instante, estar se voltando para Jesus, dizendo: limpa-me outra vez por misericórdia, lava-me outra vez com misericórdia, faz-me entender a tua santidade. Até quando nós vamos, como disse Josué, o povo de Israel, cochear entre dois pensamentos? Eu nunca parei para pensar esse cochear, mas a ideia que eu imagino que seja a palavra é do coxo, né? Uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo. Ele diz assim: ei, escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Se é os deuses que vocês conheceram por todas essas estradas que passaram aí, ou se a Deus. Só fique registrado, diz Josué no seu livro: porém eu e a minha casa. O quê? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos nos dar as mãos. Nós precisamos nos ajudar. De você abrir o coração para um dos pastores, presbíteros, para um irmão de sua confiança, para o irmão de sua confiança, e dizer: me ajuda. Me ajuda. Eu percebo que o tempo está passando sozinho, eu não estou conseguindo vencer. Me ajuda. O diabo tem me derrotado toda a vida nesse ponto aqui, ó. Essa manhã eu chorava na presença de Deus enquanto o Edinho ministrava sobre Naamã, e o foco dele era a menina, aquele canal de bênção tremendo. Mas a Bíblia diz que aquele homem cheio de insígnia, cheio de condecoração, né? As estrelinhas que tem na roupa dos generais. Porém aquele homem era leproso. Como a lepra provavelmente não estava visível, manifestada, as pessoas ao seu redor não sabiam. As pessoas ao seu redor achavam que estava tudo certo, uma farda impecável. Quem sabe um verde oliva, quem sabe uma farda camuflada, não sei, uma farda branca, alva. Mas as pessoas do seu convívio, ou quem sabe até a menina que achavam que era invisível porque era uma escrava, sabia que quando aquele homem tirava a sua roupa, ele estava marcado pela lepra. Você olha para mim e vê, quem sabe, em um terno ajeitado, aquela grife sempre boa, melhor que existe, se me dão eu uso, está tudo certo. Meu Deus, destila santidade. O que conta para Deus é quem eu sou quando não tem ninguém me vendo.
E o Senhor com os olhos como chama de fogo sonda o meu interior. O salmista chega a dizer que ele sonda os rins, sonda o meu coração. O salmista 139 começa dizendo: olha, para onde eu vou? Paparazzi é fichinha perto de Deus. Se eu desço no abismo, Ele está lá. Se eu pego as asas da alva e subo, Ele está lá. Se eu me escondo nas trevas, é luz para Ele. Ele conhece o meu sentar, Ele conhece o meu levantar. Antes que eu fale, Ele já sabe o que eu vou falar. Não tem como eu fugir dEle, não tem como eu ir para longe dEle. Ele sabe como eu entrei aqui nessa noite. Mas a boa notícia, a extraordinária notícia, como proclamamos a liberdade no sangue de Jesus já cantando, é que Ele também sabe como você pode sair daqui nessa noite. Você pode sair daqui restaurado, cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode nessa noite sair daqui uma nova criatura. E a promessa tremenda de Paulo escrevendo aos irmãos, Romanos 5:8, é de que quem está em Cristo, nova criatura é. Não foi isso que Edson falou? O homem já, quem sabe, de uma certa idade ganhou uma pele de bebê, um Naamã. 2 Reis 5, Edson. Uma nova criatura. As coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. Novas vestes, uma nova unção. Mas passa por uma decisão de renúncia, com certeza. Não é simplesmente um exercício, uma aeróbica, vir aqui na frente, dobrar aqui, até chorar um pouco aqui, levantar-se, ir embora e nada muda. Requer-se atitude. Eu olho para aqueles homens que seguiram Jesus, homens que quem sabe tinham projetado as suas vidas de uma outra forma, de um outro jeito, mas quando Jesus passa por eles e faz um convite para eles, eles abandonam tudo para seguir Jesus. Arrenda os barcos, pede baixa do serviço público, sabendo que tem estabilidade, queima o seu instrumento de trabalho, mata o boi e faz um churrasco. O que você está disposto a abrir mão? É sério demais. Todos estão escutando, mas é provável que poucos estejam ouvindo. O Senhor quer te purificar, lavar as tuas roupas, derramar óleo sobre a tua cabeça. O Senhor quer que tu conheça Ele, quer se tornar conhecido para você. A Bíblia promete daqueles que têm intimidade com Deus, dizendo: eles clamarão e eu responderei, estarei com eles na angústia, livrá-los-eis, colocarei eles num alto refúgio, num lugar de proteção. Mas aqueles que só acompanham, aqueles que só estão junto, indo no movimento, o risco é: tem certeza que tu ia na igreja toda semana? Não tem, Senhor, ia lá e ajudei. Me desculpa, se fosse a gente ia fazer assim, né? Nunca te vi, perdão. Ah, meu irmão e minha irmã, em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu tenho certeza que é uma pérola de Deus para a tua vida nessa noite. O que você vai fazer com isso depende de você. Eu fui obediente nessa noite. Obediência tardia, porém obediente. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo.
porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração, que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus!